Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós nesse dia, né? Já é o dia 10 de junho de 2021, graças a Deus, amém, né? Estamos aqui vivos, todos nós, prontos para caminhar, né? Nesse dia, prontos para trabalhar, né? Pela vinha do Senhor, que é a igreja, né? E vamos aqui continuar com as nossas leituras pequena meditação, né? Estamos aqui na Epístola do Tiago, capítulo 2, no versículo 8, né, ele diz assim: Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis, né? Então, Tiago está aí repetindo o que o próprio Senhor Jesus disse, né? Num resumo, né, digamos assim, de toda a lei, né? De toda a nossa obrigação para com o próximo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, aquilo que você não quer para você, você não deve querer também para o próximo, né? Aquilo que eu não quero para mim, eu devo também não querer para o próximo. E aquilo que eu quero para mim, eu devo também querer para o próximo, né? Notando aqui que o próximo pode ser qualquer pessoa, né? Dentro da igreja ou fora. Dentro da igreja temos mais ainda, né? Obrigações, né? Obrigações pela consciência, né? E não porque somos obrigados. No versículo 9, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, quem faz acepção de pessoas está transgredindo esse mandamento de amar o teu próximo como a si mesmo, né? Não é isso? O que é acepção de pessoas? É você fazer diferença entre as pessoas pelo grau de poder que ela tem, né? Conforme o exemplo que ele deu aí, né? Chegou um ricaço lá, chega um ricaço no canto, você dá as honras a ele e ao pobre coitado que não tem nada, você, né, despreza, né? Então a acepção de pessoas é eu desprezar as pessoas, né? Coisas muito comuns no nosso meio, no mundo todo e até no nosso país, é, por exemplo, o racismo, né? O racismo é uma acepção de pessoas, né? Quer dizer, a acepção de pessoa, o racismo não é uma coisa admissível, né? No meio cristão. Somos todos iguais, né? Também outra acepção de pessoas é a chamada misoginia, né? Que é a pessoa que não gosta de mulher, né? Tem raiva de mulher, não gosta das mulheres. Pois é, então o que desembocou no machismo, né? Aí apareceu o feminismo. Então essas coisas são acepção de pessoas que nós devemos o quê? Abolir, né, no nosso meio, se tiver, né? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. É claro, né? Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Então, no juízo, né, quem está julgando tem que ter misericórdia, porque senão ele pode cometer erros, né, no julgamento. E outra coisa que ele diz aqui, ó, assim falar e assim proceder. Então, repetindo o que o Senhor Jesus disse, o que ele disse lá? Seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. Porque o que passar disso é abominação, né? Então, o que a gente tem que dizer, a gente diga, o que não tem, não diga, né? E agora ele vai falar sobre a fé, né? No versículo 14 em diante, que ele vai dizer o quê? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo?
Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. É aquela figura das virgens prudentes, né? Com o seu candeeiro, né? Então ali aquele candeeiro é o quê? A lâmpada, né? Que é a palavra. Então a virgem prudente, ela carrega a palavra no seu coração, na sua mente, né? E também a fé, que é a chama do candeeiro. E também o azeite, que são as obras que alimentam a fé e vice-versa. É isso que ele está falando aqui, né? Está repetindo, né? Em outras palavras, ele está falando aqui que o Senhor Jesus mesmo disse, né? Assim também a fé, ó, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a gente mostra a nossa fé pelas nossas obras, né? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. A crença é uma coisa comum aí da humanidade, né? Certo? A fé não, a fé é um dom que o nosso Deus Todo-Poderoso nos dá, né? Dá para as pessoas, principalmente para a igreja, para que nós creiamos na sua palavra, nas suas doutrinas, né? Nos seus feitos, não é isso? E nas suas promessas. Tem muitas promessas. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, ó, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha aí, tá vendo? E cumpriu-se a Escritura, que diz o quê? Creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele creu em Deus e foi fazer a vontade, né, do Altíssimo. Ele fez a vontade do Altíssimo, não fez a vontade dele. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então veja aqui que o Tiago, né, ele está desenvolvendo um raciocínio, né, um ensino, para dizer que a fé e a obra, né, elas andam juntas. Quem tem fé faz a obra. Quem não tem fé não faz a obra. Ele fica simplesmente dizendo, não, eu creio em Deus, tudo bem, mas não faz nada, né? Não faz nada para provar a sua fé, digamos, né? E para aperfeiçoar a sua fé. Certo? Então ele dá aí o exemplo da Raabe, né? E o grande exemplo de Abraão, né? E amém, né? Graças a Deus por isso, que nós temos aí, né, essas duas virgens prudentes para nós seguirmos os seus caminhos, né? Então no capítulo 3, sobre o tropeço na palavra, né, irmãos? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O mestre receberá mais duro juízo. Por quê? Porque se ele ensinar errado, né, ele vai desviar um monte de gente, né? Vai desviar pessoas. Então, realmente, o juízo sobre ele será maior. E voltando um pouco aí à questão das obras, né, irmãos? Aí é o seguinte, ó, vedes então, no versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, né? Aí nós vemos aí que, né, hoje em dia, né, a grande doutrina humana que está graçando aí pelo mundo, principalmente pelo mundo chamado de cristianismo,
é que não é preciso fazer obras nenhuma, não. Basta você dizer que crê no Senhor Jesus e você estará salvo, né? Poderá estar salvo, mas não na igreja, né? Poderá ser um outro grupo de salvo. E vamos parar por aqui hoje, né, irmãos? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós e amém, né?